Eu sempre fico muito atento a tudo que vocês comentam aqui nos vídeos, e uma pergunta muito recorrente é: Felipe, quantas horas você estudava por dia? Felipe, quantas horas você estudou até você ser aprovado? Quanto tempo você estudou até você ser aprovado? Então, se você não me conhece, meu nome é Felipe Graton. Eu fui aprovado em 3 concursos depois de mais ou menos 14 meses de estudo ali, 1 ano e 2 meses. Foi no concurso do MPSP e nos 2 concursos do TJSP de 2023. Nos 2 do TJSP, eu fiz 91% da prova. E em um, eu passei em 39º, ele teve mais de 100 mil inscritos. E no outro, que foi o concurso da Grande São Paulo, eu passei em 6º. E no MPSP, eu fiquei na colocação número 70. Em todas essas provas, eu fui muito bem. Nas provas do TJSP, eu gabaritei quase todas as matérias da prova, alternativamente. Eu gabaritei a matéria de português, que são 24 questões das 100. Eu gabaritei matemática, gabaritei RLM. Nas matérias de direito, são 40 questões no total. Em uma das provas eu acertei 38. Então eu realmente consegui achar uma forma de estudo que funcionava muito bem pra mim e que eu explico aqui nos outros vídeos do canal. Mas hoje vamos conversar sobre tempo de estudo. E eu gosto de abordar esse assunto porque se fala muita besteira sobre tempo de estudo, sobre hora de estudo. O pessoal tem uma fixação com horas líquidas de estudo como se isso medisse rendimento, como se isso medisse compromisso. Mas não mede. Tem muitas pessoas que estão estudando ali muitas horas e esse estudo não rende nada, porque a cabeça da pessoa não está alinhada com o que ela está fazendo. E aí ela fica propagando essas horas de estudo para as outras pessoas e fica todo mundo desesperado, pensando: nossa, eu não estudo isso. Vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. Quando eu estava estudando para o TJSP, eu seguia uma pessoa, essa pessoa postava lá, era um Studygram, né? É o Instagram lá que a pessoa posta a rotina de estudos dela, e eu ficava vendo o que a pessoa postava, eu pensava: nossa, mano, não vou passar nunca, olha meus concorrentes. Eu fiquei mal de cabeça, eu juro por Deus, eu parei de seguir a pessoa, porque eu falava: não é possível, velho, eu não tenho como concorrer com essa pessoa, tipo assim, que loucura, será que meus concorrentes também estudam desse jeito? Sabe, eu comecei a ficar noiado, e eu não estudava pouco, e nem fraco, eu estudava assim, na moral, eu estudava direitinho, tanto é que eu tive esses resultados. Só que aí, o que foi muito louco, cara? Eu fui aprovado em 6º lugar, fiz mais de 90% da prova, e essa pessoa que postava um monte de coisa lá, que estava estudando, as horas líquidas, etc., ela não conseguiu nem ser classificada. Eu passei dentro das vagas, nos 2 concursos do DJSP, o do MPSP não tinha vaga, era só CR, então não tinha como, mas os 2 DJSP, eu passei dentro das vagas, fiz mais de 90%, e eu tava olhando pra uma pessoa que nem conseguiu ser classificado e tava ficando noiado, porque eu tava pensando: cara, não é possível, essa pessoa tá fazendo muito mais que eu, essa pessoa faz muito melhor que eu. Então é muito importante a gente abordar esse tipo de assunto com sinceridade, com honestidade. Eu sei que tem muitas pessoas que abordam esse tipo de assunto e acabam deixando todo mundo desesperado, e essa não é a minha intenção. A minha intenção aqui é ser realista, é ter uma conversa franca e até te tranquilizar em relação a isso. Porque, cara, não é diferente de qualquer outra coisa da nossa vida. A gente consegue ter mais força para fazer alguma coisa depois que a gente pratica. Então, o que eu queria conversar com você aqui hoje? Primeiro, sobre as minhas horas de estudo, mas depois, e eu acho que é a parte mais importante pra gente abordar, é sobre você ser realista em relação às suas expectativas para alguma coisa que talvez você não faça há muito tempo. Mas vamos lá. Eu comecei a estudar para concurso em janeiro de 2022. Eu nunca tinha estudado para concurso na vida e durante toda a minha faculdade eu não estudei, cara. Eu trabalhei a faculdade inteira. Comecei a trabalhar no primeiro ano, parei no último, assim, eu trabalhei a faculdade inteira, não tinha tempo para estudar, estudava aquele estudo de véspera para passar na prova e foi isso que eu fiz. Então, quando eu comecei a estudar para concurso, eu tava muito sem ritmo de estudo, mas muito mesmo. Eu não conseguia me concentrar por mais de 2 horas, 2 horas e pouquinho. Então, o que eu fiz quando eu comecei a estudar? Acordava bem cedinho de manhã e estudava 2 horas e meia, 2 horas ali, o máximo que eu conseguia. Só que, no começo, essas horas, o estudo dessas horas já era bem ruim, já me concentrava bem pouco. Mesmo estando super motivado, porque eu tinha acabado de começar a estudar para concurso, eu tava bem animado, não rendia quase nada. Então, assim, hoje olhando pra trás, eu percebo que, tipo, cara, eu juro, sem sacanagem, meus primeiros 6 meses de estudo, eu praticamente não aprendi nada. Assim, de matéria, não aprendi. Eu tava desenvolvendo a minha disciplina, eu tava desenvolvendo a minha constância, minha concentração, meu compromisso, várias coisas que eu não tinha antes. Mas olhando pra trás, eu percebo que eu comecei a aprender matéria, tipo assim, do meio do ano pra frente. E isso é muito louco, porque eu já tava estudando na moral antes. Então eu comecei com essas 2 horas, 2 horas e meia. Eu tava trabalhando na época, eu tinha que estudar pra prova do OAB, eu tava fazendo TCC, fazendo faculdade. Era um caminhão de coisa na minha cabeça. Aí quando eu me formei, eles ofereceram pra me efetivar lá no lugar que eu trabalhava, só que o salário não era bom e eram muitas horas de trabalho, eu não ia conseguir mais estudar. Então o que eu fiz? Né? Com a ajuda da minha família, falei: cara, eu vou ficar sem trabalhar, só que eu não saio de casa pra nada. E assim eu realmente fiz, eu não saí de
casa pra nada, só quando tinha, tipo, um aniversário, ou quando eu tinha que vir pra São Paulo pra visitar a minha família. Eram as coisas que eu gastava dinheiro, com a comida, óbvio. Graças a Deus, minha família teve condições de me ajudar com isso, minha sogra me ajudou muito também. Graças a Deus, tive pessoas que puderam me ajudar na vida. Eu sei que essa não é a realidade de todo mundo, mas essa é a minha e eu tô te contando a minha história aqui. Então eu comecei com essas 2 horas e meia e tal, com pouco tempo, assim, sei lá, 2 meses, eu já consegui fazer umas 3 horas e meia. Eu sempre tentava fazer blocos de estudo de 50 minutos. Dificilmente conseguia passar de 1 hora, porque eu sou uma pessoa que tem bastante dificuldade para se concentrar e depois desse tempo eu já começava a devagar demais, o estudo deixava de valer a pena. Então eu fui ali uns 6 meses estudando mais ou menos 3 horas e meia, no máximo 4 horas por dia. E o rendimento começou a ficar bom depois do 6º mês. Depois do 6º mês eu falei, cara, acho que agora tá fluindo. Agora eu tô sentindo que o estudo tá bom, sabe? Eu tô sentindo que eu tô absorvendo e tal. Depois de 6 meses de estudo. Então eu comecei com 2 horas e meia, aí eu tava ali 3 e meia, chegando em 4. E aí quando chegou no meio do ano, foi quando eu saí do meu trabalho e falei, cara, agora é só estudar. Porque a minha parada era, eu preciso ser aprovado o mais rápido possível. Porque eu não tenho condição de ficar muito tempo desempregado. Infelizmente a minha família podia me ajudar, mas eles não podiam me ajudar eternamente, né? Infelizmente isso não era uma possibilidade para mim. E eu acho que não é uma possibilidade para muitas pessoas. Então o que eu fiz? Falei, cara, eu tenho que ser aprovado até o final do ano. Não foi um prazo que a minha família me impôs, mas foi um prazo que eu me impus. Então assim, beleza, pode ser que chegue em dezembro e ainda não foi aprovado, mas eu tenho que estar com conhecimento suficiente para ser aprovado na próxima prova que eu fizer. E foi isso que aconteceu, graças a Deus deu certo. Então, cara, quando chegou ali em julho, eu comecei a falar, cara, agora é estuda, entendeu? Ou estuda. E aí o que eu fazia? Eu acordava bem cedinho de manhã, eu continuava acordando cedo, estudava 4 horas pela manhã, que eram as mesmas 4 horas que eu já estava estudando. Depois, à tarde, depois do almoço, eu estudava mais 2. Essas 2 horas era sempre revisão. Porque as 4 horas que são as primeiras do dia, que são as mais importantes, que são as que o seu cérebro funciona melhor, cientificamente comprovado para estudo, eu aproveitava para absorver a parte mais difícil da matéria. E à tarde eu revisava, que eram matérias que eu já tinha visto, não era o primeiro contato, era mais fácil de aprender. Então, nessa época, ficaram 6 horas por dia. Não eram 6 horas líquidas, tá? Líquido devia, sei lá, dar 5 horas. 5 horas e 10 no máximo, porque tinha ali sempre uns 10 minutinhos, que era um intervalo breve, às vezes eu fazia de 5 entre cada matéria, mas tem o tempo que a gente perde no banheiro. Eu nunca encanei em ficar calculando hora líquida, porque o rendimento não tá baseado no tempo que eu gastei na atividade, tá baseado no resultado da atividade. Então meu rendimento era medido pelo percentual de exercícios que eu acertava em cada tópico, em cada matéria. Tem outros vídeos do canal aqui que eu detalho sobre isso, se você tiver interesse, mas eu nunca medi meu rendimento por tempo de estudo, porque essa é uma métrica que, apesar dela ser relevante, ela engana muito, porque às vezes você perde muito tempo para estudar uma matéria e você tá horrível nela. Então ter estudado ela por muito tempo não é um reflexo de você tá bom nela para você considerar na hora de fazer sua revisão ou na hora de ir para sua prova. Mas aí então fiquei mais 6 meses fazendo 4 horas de manhã, 2 à tarde. Às vezes eu jogava essas 2 horas para noite e tirava a tarde para ir para academia, para fazer as coisas de casa. Tinha bastante coisa para fazer em casa também, para resolver outras coisas que eu tinha que resolver da minha vida. Mas eu tentava espaçar entre as 4 horas, eu fazia um descanso mais longo quando era possível, depois estudava mais 2. E aí eu fiz algumas provas. Eu fiz TRT de Minas, eu fiz MP de Minas, eu fiz a LMG, Assembleia Legislativa de Minas. E aí, quando saiu o edital do MPSP, que na verdade eu estava estudando para a prova da PCGO, mas eu acabei optando por não fazer e fui fazer a prova do MPSP, eu olhei e falei, mano, é agora. Tipo assim, pô, salário maneiro, é em São Paulo, estado que eu nasci, estado que tá minha família, já tenho afinidade com o lugar, então vou pisar no acelerador no talo. Mano, agora o bagulho é doido. Só que eu não consegui. Eu já tava em 6 horas e eu não consegui aumentar. Olha que loucura. Eu queria aumentar a quantidade de estudo, era pós-edital. Eu abri mão de várias coisas, deixei de fazer várias coisas porque tava em pós-edital. Mesmo assim eu não consegui subir. Porque 6 horas já são bastante horas. Mesmo para alguém que na época não estava trabalhando. Cara, o estudo ele cansa a sua cabeça. E a nossa cabeça é igual um músculo, ela precisa ser treinada. Então foi até quando saiu o edital do TJSP. E era um edital relativamente parecido com o do MPSP. E eu falei, cara, então acho que agora eu vou acelerar mais. Vou aproveitar que eu já tô no embalo, tô no ritmo, vou acelerar. Aí sim, quando saiu a prova do TJSP, aí eu comecei a estudar mais. Aí o que eu fazia? As mesmas 4 horas de manhã, na verdade 4 blocos de estudo de 50 minutos de manhã. À tarde, depois do almoço, eu fazia 1 hora de estudo depois do almoço, aí eu ia treinar. Aí quando eu voltava, eu estudava mais 1 hora e depois
à noite, eu fazia mais 1 ou 2 horas, depende. Só que você fala, nossa, 8 horas por dia, 8 blocos de estudo, que loucura, isso é impossível? Cara, não é impossível por causa do jeito que eu fazia. O meu estudo denso, aquele estudo que você visualiza como estudo quando a gente faz faculdade, ler negócio, anotar, ler lei seca, era de manhã, às 4 horas. Às 4 do almoço pra frente, era tudo revisão. Mas que tipo de revisão? Cara, caderno de erros, às vezes corrigia simulado que eu já tinha feito, às vezes eu relia meus grifos da lei seca, às vezes eu pegava uma matéria específica e falava, nossa, eu tô muito mal, isso aqui, eu esqueço isso aqui toda vez, vou fazer uma tabelinha disso aqui, vou tentar relembrar esses prazos, vou fazer um flashcard, alguma coisa assim. E geralmente nas 2 horas da noite, eu gostava de assistir videoaula de revisão. Ia lá no YouTube, pô, revisão, impedimento, suspeição, processo civil. E eu assistia 10 vídeos sobre o mesmo tema. Geralmente é uma matéria que eu tava indo ruim, sabe? Lei de improbidade administrativa. Assistia um monte de videoaula, aquelas aulões de revisão, porque eu gosto, porque o professor passa vários macetes. Eu assistia bastante também, às vezes, enquanto eu tava jantando, enquanto eu tava almoçando, eu colocava meu celular lá, comia, assistindo aula de revisão. Então, assim, não é, quando eu falo que eu estudava 8 horas por dia, não era 8 horas com a cara no caderno, tá? Com a cara no caderno, eram 4 horas. Depois, à tarde, era 2 horas de revisão. Geralmente era exercício, caderno de erros, correção de simulado, esse tipo de coisa. E 2 horas à noite, que era assistindo várias videoaulas mais dispersas sobre assuntos mais gerais, mas sempre conectados com o edital que eu estava estudando. E isso foi muito bom para mim, porque eu estava constantemente vendo a mesma matéria com várias abordagens diferentes. Isso foi muito bom para minha memorização. E foi bom também porque, cara, 8 horas, né? Olhando para o caderno, eu acho que eu não seria capaz. Talvez fosse com mais treino, mas a gente tem que ter essa consciência. É muito difícil fazer alguma coisa que a gente nunca fez nessa intensidade. Eu sou uma pessoa que, se hoje eu fosse resolver estudar 8 horas por dia, que foi uma coisa que eu já fiz, cara, eu teria que evoluir muito. Inclusive, depois da prova do TJSP, que eu fui começar a estudar pro TRF2, que já tava rolando um burburinho do concurso, eu não conseguia, cara, eu juro, não é brincadeira, eu não conseguia estudar mais de 2 horas por dia. Quem me segue no Instagram viu lá, eu postava, tinha dia que eu estudava uma matéria, a maioria dos dias eu estudava 2, mas tinha dia que eu estudava uma. Só que eu fiz isso por 8 semanas, aí eu consegui subir para 3. Aí eu fiz mais 4 semanas, aí eu subi para 4 matérias. Mas por quê? Consciência, autoconhecimento e noção da realidade. Não se deixe levar pelas pessoas que ficam falando besteira aqui na internet. Realmente, às vezes a pessoa nem tá mentindo, às vezes ela estuda aquela quantidade. Só que o estudo é uma merda, entendeu? Então não se preocupa com isso, cara. Se preocupa com a sua capacidade, com o seu treino, com o seu nível de concentração, porque é isso que vai te aprovar. Não faça igual eu fiz, de ver o que as pessoas estão postando e ficar desesperado, beleza? Então, eu mostrei um pouco aqui pra você da minha história. Se você tiver vontade, compartilhe aqui com as outras pessoas também. Quantas horas você estuda por dia? Faz quanto tempo que você estudou para concurso? Como que tem sido a sua jornada? Porque, ao contrário do que aconteceu comigo, o legal é que a gente compartilhe uma visão positiva disso, uma visão realista. Vamos falar aqui o que realmente acontece? Beleza, eu estudo 4 horas por dia, mas na última hora a concentração sempre tá horrível. Vamos juntar aqui pessoas que falam realmente a verdade sobre nossos estudos, pra gente não ficar alimentando essa postura meio tóxica de expectativas irreais em relação à quantidade de estudo para concurso público. Se você é concurseiro e não está inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Por esse vídeo é isso, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e um forte abraço.